salve, torcida boliviana. Meu nome é Giovanni, eu sou torcedor do Sampaio Corrêa e eu criei um canal para falar exclusivamente sobre o Sampaio Corrêa. E no vídeo de estreia, que é esse bem aqui, nós vamos matar a saudade do que para mim foi o principal título da história do Sampaio Corrêa. Ainda mais a galera que diverge aí, que é o Nordestão 2018. Para mim é o principal título da história do Sampaio Corrêa. Ah, mas em 72 o Sampaio foi campeão da Série B. Mas era uma Série B muito diferente da que é hoje. Era tipo, a Série B na época era a última divisão do Campeonato Brasileiro. Então era como se fosse uma Série D atualmente, entendeu? Então esse Nordestão eu acho que é o principal título do Sampaio Corrêa. E nós vamos falar sobre os jogadores que estavam lá e onde eles estão hoje. Começando pelo principal jogador do Sampaio Corrêa naquela conquista, que foi o nosso querido goleiro Andrei. Sim, o Andrei, jogador do Sampaio Corrêa, ficou muito identificado com a torcida do Sampaio, brincava com a cara do Moto, agora não tá mais no Sampaio, começou a falhar, mas defendeu até pensamento naquela Copa do Nordeste. O homem pegou tudo, senhor. E depois do Sampaio, no mesmo ano, ele foi rebaixado com o Sampaio, infelizmente, para a Série C. É, teve uma breve passagem pelo CRB, em que ele foi emprestado pelo Sampaio Corrêa. Depois do CRB, ele voltou para o Sampaio, onde ficou até acabar o contrato dele. Acabou o contrato, ele ficou um tempo sem jogar, foi parar no 13 e foi rebaixado com 13 também para a Série D. Até a hora que ele foi parar no Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Ele fez até umas piadinhas lá, que aquela ex que não larga o cara nunca. Pois é, ele fez essa piadinha. Jogou pelo Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Observei alguns jogos dele, falhou lá. Falhou do Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro ainda esse ano, na primeira fase do Campeonato Carioca. E aí agora foi emprestado do Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro para o Volta Redonda, onde está pegando para de acho. Inclusive foi o melhor jogador, foi para a seleção do Campeonato Carioca no primeiro jogo dele aí, que foi Vasco e Volta Redonda, ele defendeu tudo. Para mim, o principal jogador daquela Copa do Nordeste, Andrei, era o nosso querido camisa 1, mas na verdade era o camisa 42. Pulando para a defesa, começamos pelo lateral direito, que era Bruno Moura. O Bruno Moura, ele meio que nem fedia nem cheirava naquele time. Se tu falar assim, é capaz da galera nem lembrar que ele era o lateral direito do time. Mas, tipo, ele não ia muito bem na frente e também não vacilava muito bem muito atrás. Então, era um jogador bem o que foi bem e, tipo, ele não foi nem bem nem mal, certo? E nessa já era a segunda passagem dele pelo Sampaio Corrêa. Antes, acho que foi 2015, ele chegou no Sampaio, jogou 2 partidas e foi embora pro do Atlético Goianiense. Ele jogou 2 partidas, inclusive, muito mal. Foi embora para o Atlético Goianiense, voltou pro Sampaio em 2018, foi campeão do Nordestão. E eu tô olhando aqui, ó, depois disso, ele passou em 2019 pelo Boa Vista, pelo São Bento, pelo Angra dos Reis, pelo Linense. Aí em 2020, isso aqui é tudo em 2019. Em 2020 ele jogou pelo Bangu e agora ele tá no Linense de novo jogando a Série A3 do Campeonato Paulista. A dupla de zaga, porra, que saudade da dupla de zaga, cara. Saudade entre aspas, né? 50% de saudade. Até porque um dos zagueiros já está aqui de volta conosco, que é o nosso querido Joécio. Famoso cara de faca. Joécio jogou demais, questão de experiência ali na zaga do Sampaio na época. E jogou muito. E em 2018, em 2019, o Joécio saiu do Sampaio, foi pro São Caetano, dando uma olhada aqui. Depois voltou, foi pro ABC, jogou a Série C pelo ABC, salvo engano, foi titular lá. E depois voltou no ano passado para o Sampaio Corrêa, onde jogou muito. Foi para mim disparado o principal zagueiro do Sampaio na temporada 2020. O melhor zagueiro do Sampaio, sem dúvida nenhuma. Quem fazia dupla com ele era o cara que era Maracás. Porra, que saudade de Maracás. O homem jogava muito e ainda bagunçava com o Motense. Porra, eu gostava muito de Maracás. E o pior que quando ele foi contratado pelo Sampaio, ele veio do América de Natal. E a torcida do América de Natal odiava o cara, odiava. Todo mundo deu graças a Deus que ele foi embora. E aprendeu a jogar bola aqui. Aprendeu a jogar bola aqui no Maranhão, aqui em São Luís. Se identificou muito com o Sampaio. Depois do Sampaio, ele passou, jogou uma Série B pelo Oeste, onde ele foi titular lá no Oeste.
E do Oeste ele foi emprestado para o Oeste, do Oeste ele foi parar agora no Passos de Ferreira. No Passos de Ferreira, eu acho que ele já está 2 temporadas, é titular no time do Passos de Ferreira lá. E tipo, eu acompanho, eu sigo ele no Instagram. Aparentemente, quase toda rodada, já vi ele muitas rodadas na seleção do campeonato da rodada do Campeonato Português. Jogando a primeira divisão de Portugal e tá indo muito bem. Torço muito pelo sucesso da tua carreira, grande zagueirão Maracás. O lateral esquerdo, nosso camisa 6, esse fazia raiva. Esse fazia raiva. É o Alisson. O Alisson, ele chegou de um time da Paraíba, eu não me lembro o nome, e ele era muito doido. Ele fazia as partidas muito ruins ou fazia umas partidas muito boas. E quando ele, porra, o Alisson era uma montanha de sentimentos. Teve um jogo contra o Vitória que ele meteu-lhe um golaço, saiu desesperado, tirou a camisa e pegou o segundo cartão amarelo na mesma hora, nessa Copa do Nordeste 2018, certo? Mas não vou falar só mal dele. Primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, ele jogou muito. Esse rapaz, o Zé Rafael, que está no Palmeiras hoje, não ganhou uma dele. Ele jogou muito no primeiro jogo aqui em São Luís. Então, o Alisson, nosso querido camisa 6. Depois, assim como o Maracás, ele foi pro Oeste, assim que saiu do Sampaio. Aí, no outra temporada, ele foi pro Ceará, jogou o Campeonato Brasileiro, o último aqui pelo Ceará, era reserva na lateral esquerda do Ceará. E agora foi contratado pelo Juventude, vai jogar novamente a Série A. O Juventude subiu. O Juventude subiu? Deve ter subido, eu acho que subiu. É... Fechando a defesa, vamos para a volância. E o primeiro volante desse time era o William Oliveira, aquele matador de jogadas. O William Oliveira era muito bom jogador, era rápido, tomava muita bola, só tinha um defeito. A cada 3 jogos, no quarto ele ficava fora porque ele pegava 3 amarelos. E era certeza, sempre ele pegava amarelo no jogo, mas era um volantão, aqueles volantão mesmo marcador. E ele chegava tomando bola, pronto, ou tomava bola ou fazia falta. Sinto saudade desse cincão mais grosseirão que já chega tomando bola, botando moral na cara dos caboclos. Beleza? Gostava muito desse futebol desse jogador. E quando ele saiu do Sampaio, ele foi para onde? Pro Ceará, onde ele está até hoje. Jogou o último Campeonato Brasileiro, mas era reserva do Fabinho, que é o volante do Ceará, e eu acho o William Oliveira bem melhor que esse tal de Fabinho. O segundo volante é do João Paulo. João Paulo não, desculpa. O segundo volante é do Diego Silva. Peço perdão para vocês. O segundo volante é do Diego Silva. Diego Silva era aquele volante que era mais um volante de passe. Ele não aparecia tanto na frente assim, não aparecia tanto atrás, mas ele dava meio que um ritmo no meio de campo. Era bom jogador, sabia sair jogando. Foi um jogador importante para o Sampaio Corrêa. E depois que ele saiu do Sampaio Corrêa, esse homem rodou. Rodou demais. Ele foi pro Linense em 2019, ainda de 2019 ele passou pelo 13 e de 2020 ele foi pro Marcílio Dias, jogou o Campeonato Catarinense pelo Marcílio Dias e tá lá até hoje, inclusive tá ainda hoje lá no Marcílio Dias, o Diego Silva. Nos 2 jogos da final, o Diego Silva foi substituído pelo Silva. O Silva era jogador do Internacional. Ele veio emprestado para cá pelo Sampaio Corrêa e jogou o campeonato, a Copa do Nordeste. Ele era reserva, ele era meio que primeiro volante, também jogava de segundo. E nos 2 jogos da final ele entrou na vaga do Diego Silva. O Silva, depois disso, saiu do Sampaio, né? Ele foi jogar no Atlético Tubarão de Santa Catarina, passou pelo Boa Esporte também. E hoje ele está jogando no FC Chiasso. FC Chiasso, acho que é assim que se fala, que é um time da Suíça. Esse time joga a segunda divisão da Suíça e o time é o último colocado da segunda divisão da Suíça. De 10 times, ele é o último colocado da segunda divisão da Suíça, mas eu fui dar uma olhada e o Silva é titular por lá, jogando várias partidas e jogando sempre 90 minutos. Vamos para os nossos meios de campo de criação e para mim mais um jogador que foi importantíssimo naquela campanha. Muita gente não gostava no grupo do Sampaio que eu faço parte, que inclusive tem o mesmo nome do canal, que é o Fernando Sobral. Para mim, o Fernando Sobral jogou demais. Eu não sabia nem qual era a posição dele. Eu não sabia se ele era volante, se ele era meio atacante, se ele jogava pelos lados, meia esquerda, meia direita. E o homem jogava demais. Jogou demais essa campanha. Tanto que na temporada seguinte ele foi parar no Ceará.
No começo do Ceará ele não foi tão bem, sempre foi reserva, mas nesse último Campeonato Brasileiro ele jogou muito, inclusive atraindo a atenção do Internacional que queria levar ele do Ceará. Muito bom jogador e ele só foi pro Ceará e tá lá até hoje. Fernando Sobral, grande jogador de Sampaio Corrêa. Normalmente jogando aberto pela direita, nosso meio aberto pela direita era Danielzinho. E o Danielzinho, ele saiu do Sampaio e foi pro Grêmio Novo Horizontino e tá até hoje lá. São 3 temporadas seguidas no Grêmio Novo Horizontino. Em 2019 ele fez 15 partidas pelo Novo Horizontino. E 2020, que eu acho que o Novo Horizontino até subiu divisão, ele fez 29 partidas pelo Novo Horizontino, sendo titular, 29 partidas, acredito que ele foi titular. E agora já assisti jogos no Paulistão e tá lá ele titular, jogando aberto pela ponta esquerda lá no Novo Horizontino, ainda titular. O meia mais aberto pela esquerda era o meia que era muito habilidoso, porém ele meio que dormia de vez em quando nos jogos, que é o João Paulo. Gostava, jogador habilidoso, ele ia pro 1 contra 1 e driblava sempre. O João Paulo, ele era do Bahia, eu lembro, tem até ele no canal do Sampaio, ele falando, chorando, que ele não teve oportunidade do Bahia, ele foi lá pro Sampaio e ganhou os caras lá na Fonte Nova. E não teve show do Piscirico. O João Paulo, depois disso, ele passou pelo Londrina em 2019 pelo Rio Branco do Espírito Santo. Em 2020 ele jogou pelo ABC, onde ele fez 10 gols em 24 partidas. Fez uma boa campanha lá pelo ABC, beleza? E até hoje tá lá, né? Aparentemente até hoje ele tá lá. Depois do João Paulo nós temos o centroavante, nosso camisa 9, contestadíssimo, mas na época da Copa do Nordeste o homem meteu gol. Meteu-lhe gol pelo Sampaio, que é o William Barros, ou só o William, né? O William jogou muito bem pelo Sampaio Corrêa, fez o gol do título. Ele fez o gol do título e Andrei fez as defesas do título. Mas ele fez o gol e o gol do título saiu no início da final, dos 180 minutos. Logo com 1 minuto ele meteu o gol. E o Sampaio teve que segurar 179 minutos pela cacetada depois disso. Mas ele foi o artilheiro do Sampaio, acredito, naquela competição lá. Foi muito importante para o Sampaio Corrêa. Em 2018 ele jogou 53 partidas pelo Sampaio e fez 18 gols. E depois disso ele foi contratado pela Ferroviária de São Paulo, onde ele jogou o Paulistão e não fez gol nenhum. 10 partidas, 0 gols. Foi emprestado para o Operário Ferroviário do Paraná, o Operário que está jogando agora Série B. Jogou 18 partidas, fez somente 2 gols. Depois de 2020 ele foi emprestado para o Paysandu. No ano passado ele jogou 33 partidas e fez 9 gols pelo Paysandu. E agora ele está no Criciúma jogando no Campeonato Catarinense, onde ele já jogou 2 partidas e ainda não fez gol nenhum. Nessas finais, além do Silva, que entrou sempre no lugar do Diego Silva, mais 2 jogadores entraram no time durante as partidas. Um dele foi o Rodrigo Fumaça, atacante de velocidade, jogava normalmente ali pela direita ou pela esquerda. Ele entrou nas 2 partidas. Se eu não me engano, em uma ele entrou no lugar de Danielzinho e na outra ele entrou no lugar de João Paulo, salvo engano. Mas o Rodrigo Fumaça, em 2019, saiu do Sampaio, ele passou por Cuiabá e Ituano, sem grande prestígio, sem fazer grande coisa. Em 2020 ele foi por Roselare da Bélgica, eu não sei. Ele passou pelo Macaé, ele foi por Manaus e depois ele foi para o Brasiliense, aonde ele continua até hoje, ok? Só lembrando que o Rodrigo Fumaça, ele ganhou o Nordestão com o Sampaio e há pouco tempo ele já ganhou a Copa Verde pelo Brasiliense, então o homem cheira a título. E a segunda Copa Verde também dele, ele ganhou uma antes de ganhar o Nordestão pelo Sampaio com o Luverdense. O homem cheira a título e a galera adorava ele no Sampaio Corrêa, pelo menos os jogadores gostavam muito dele. Tecnicamente ele não era tão bom jogador, ele corria bastante, era muito, sei lá, corria muito pelo time, marcava muito lateral, mas na hora de dar frente ele não era o cara para decidir. Mas na Copa Verde ele fez gol na final. Então, Rodrigo Fumachou, um dos atacantes que entraram naquele jogo.
E o outro atacante, na verdade era o meio atacante que entrou naqueles jogos, foi o Wellington Rato. O Wellington Rato que perdeu um gol feito contra o Bahia. Ele perdeu um gol feito contra o Bahia no segundo jogo. Que era para matar, matava ali já no final do jogo. A gente não passava aquele susto lá de uma defesa de André, que a bola subiu e quicou por trás da rede. Porra, tu é doido, né? Ah, dá até um nervoso lembrando dessa porra desse lance. Mas o Wellington Rato, ele não foi muito bem no Sampaio naquela temporada. Ele tanto é que ele era reserva. E depois disso, o Wellington Rato, ele foi 2019 ele foi pro Joinville. 2020 ele foi pro Ferroviário do Ceará. Aí no Ferroviário do Ceará, acho que a chavezinha mudou. O homem jogou bem e ainda em 2020 ele foi contratado para o Atlético Goianiense. No Atlético Goianiense ele jogou Série A, inclusive jogou muito bem, sendo titular em algumas partidas e sempre entrava no time do Atlético Goianiense no último Campeonato Brasileiro da Série A. Inclusive, e agora, né? 2021, ele continua no Atlético Goianiense e pelo Campeonato Goiano tem 3 jogos e 3 gols. Inclusive, aparentemente falaram no grupo do São Paulo, não sei se é verdade, que ele recebeu uma proposta para jogar no Japão. Então, toda a sorte do mundo para o Wellington Rato. Beleza, galera? Então, meu povo, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal da Resenha Boliviana. Curte os vídeos, compartilha com a galera torcedora de Sampaio aí, que vai ajudar muito no meu trampo para eu fazer outros vídeos mais para vocês. Beleza, galera? Um grande abraço e saudações bolivianas para todos. Falou!